noite, boa noite. Bem-vindos à Confraria das Lagartixas. Eu sou Cláudia Belintani, sou mediadora e curadora. Lúcia. Eu gostaria, por gentileza, que as pessoas desligassem o áudio para entrar na sala. Eu não consigo desativar daqui. Boa tarde, bem-vindos. Aqui a gente está em parceria com a Casa Frida, que é um grupo de psicanalistas que ressignifica as perdas através da arte. E a gente está com essas duas obras magníficas, né? Que de novo, a gente está trazendo de volta, nós já visitamos essas obras anteriormente, e é um presente, né? Guimarães Rosa e o Giuseppe Tornatore, né? Cinema Paradiso, que é essa obra de arte. Só um momentinho, espera um pouquinho. Já está, calma. É uma obra de arte que tem esse... O Tornatore, quando dirigiu o filme, ele tinha 34 anos, né? É uma coisa impressionante. A gente vê... É um menino velho, porque a gente tem a sensação que quem dirige, que esse roteiro é escrito por uma pessoa que já viveu muito, né? É lindo, né? É um resgate, é uma volta para o passado. E a gente tem o Guimarães com esse conto maravilhoso, com nenhuma, né? Que remete a várias, cada um tem uma leitura própria do conto, que remete a gente ou para o vazio, ou para que todos possam se juntar num processo, que também é um resgate, é uma volta para o passado, é um sonho, é uma casinha numa fazenda em que um menino, um moço, uma moça e um velho, e a Nenha, que é uma senhorinha, que a gente não sabe de que ano, de quando ela já viveu mais do que 3 gerações, né? E está lá representando a família, e a gente vê a história de um amor que não se concretiza, né, nessa relação. E a gente vê na história do Totó, que é um menino que se apaixona pelo cinema, né, também, através do Alfredo, pelas mãos do Alfredo, que é uma coisa maravilhosa, essa relação dos dois. Ele perde o pai na guerra, que é uma cidadezinha da Sicília devastada pela Segunda Guerra Mundial, e que ele está lá perdido naquele mundinho, e que ele entra para a vida através do cinema. Então, é uma poesia, é um presente, é um encanto, a música é um personagem também, porque ele, quando ele dirige, já tem a música, né? Eles fizeram parceria, o Morricone fez parceria junto com ele, então ele já tinha a música na cabeça. Então, aquilo faz e entra na nossa memória, quer dizer, é um clássico do cinema, e as pessoas não abrem mão da história, não abrem mão dessa lembrança. Quem assiste se comove, se emociona muito, porque a gente acaba se identificando. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer aqui é que, como as coisas se modificam, o cinema a memória vai se desmontando, né? O Guimarães fala desse menino que volta, que entra num sonho, numa casa, num processo, e que pela primeira vez, né, se depara com o amor, né, de uma moça, que é uma coisa, enfim. E aí você não sabe se aquilo, se o menino é o velho, se o velho é o menino, quem é quem na história. Os personagens se misturam, a memória da gente também vai se misturando, as nuvens se desfazem, Guimarães diz isso, e é um conto difícil, é um conto melancólico, que a gente precisa ler e reler várias vezes. Como diz o Guimarães, a gente tem que ser meio boi, né? A gente tem que ficar ruminando cada frase, né? Relendo, enfiando o nariz na leitura, como diz o professor Hansen, que é uma coisa maravilhosa, porque cada frase tem um significado. Enfim, ele mexe, né, com a gente, né? Ele traz isso, ele traz o nada também. É uma sensação de vazio também que se tem depois que a gente termina de ler o conto. O menino fica num vácuo, num buraco. Assim como no filme, o personagem também, né, ele resgata, depois de adulto, ele volta, né, ele sai da cidade, ele vai resgatar aquele passado que se perde também.
ele se perde do passado, ele perde aquele menino. Ele entra naquele quarto que a mãe guarda para ele vai buscar aquela história novamente, ele vai pegar aquele menino novamente, aquilo que ele viveu, né? Ele é obrigado, o Alfredo, com esse amor todo, ele vai lá e talha esse menino para sair de lá, né? Para abandonar ele, de alguma forma se projeta no menino e faz com que o menino, né, siga o sonho dele, né? Que muitos pais fazem isso também, se projetam nos filhos, mas ali não tinha como, ele se apaixona pelo cinema desde cedo, e ele, de alguma forma, mexe na vida dos dois, né? Esse amor também não se concretiza, né? Ele é obrigado a seguir uma outra história, ele, inclusive, quer apagar esse passado, ele muda o nome dele, né? Ele altera o nome dele, mas, no final das contas, ele vai buscar esse passado. Esse menino, de alguma forma, chega homem na cidade e acaba olhando para essa mãe também, né? Uma outra relação que ele tem com a mãe, tem aquela coisa do fio, do tricô, que é linda, aquela passagem também, que aquela mãe sabe que ele está ali, e é o cordão umbilical que se renova, né? É a mãe agora olhando o filho já crescido. Enfim, tem muitas nuances, tem muitas histórias. Eu vou pedir para a Carla, da Casa Frida, passar a palavra para ela, e bem-vindos todos, tá? Carla, a palavra é sua agora. Olá, boa tarde, prazer estar aqui, retomando esse material de 2020. Estava aqui vendo o meu livro aqui do Primeiras Histórias, todo grifado, e agora retomando aqui 3 anos depois. E como tem a ver com o nosso grande tema de hoje, né? Que eu acho que tanto o filme e o conto faz a gente pensar, que é a questão da memória e dos tempos. E aí eu separei um texto que eu tinha feito para um grupo da Casa Frida, que a gente está estudando o tempo e o envelhecimento, tentando adaptar um pouco para o encontro de hoje, que acho que tem relação, faz alguma conexão, que era num encontro que nós tínhamos feito uma carta para o passado. Então eu vou ler para vocês, vou tentar ser breve, chama Carta para o Passado. Muitos dizem que você já passou, que não faz mais diferença. A verdade é que a relação com você é complexa e suas marcas são profundas. Você nos torna quem somos, carrega as experiências mais íntimas de um tempo que não volta mais. Apenas te trazendo para o presente é que se torna possível ressignificar as experiências. Na prática clínica, é comum ouvir que você já não vale nada. É uma carta fora do baralho, que se tornou esquecido. Você carrega tantos enigmas da existência singular, cada fragmento seu faz com que o movimento do desejo apareça. A partir do retorno a você, os traumas podem ser elaborados, repetidos e recordados para então ganhar um novo sentido. Você nos transporta para sentimentos dúbios, nostalgia, negação, aprisionamento, alegria, ódio, ressentimento, na eterna busca de uma volta impossível. Você vai nos deixando e ficando para trás a cada mudança do ponteiro do relógio, impregnando a existência de múltiplos significados. A ordem esperada é que você vai se tornando cada vez mais extenso, preenchendo de histórias as lacunas da vida de cada um. Parece que quanto mais você permanece, mais se torna um paradigma que se aproxima de um dos maiores tabus da atualidade. As marcas do tempo que você deixa no espelho e no quanto seria desejoso voltar a você. É um trabalho contínuo de luto se despedir constantemente da sua impermanência. Como um velho amigo que não vemos há tempos, marcamos saudosos um café numa mesa farta, mas o amigo não aparece. O que fica são as lembranças do tempo que passamos juntos e do quanto éramos ingênuos. Mesmo sendo um ser complexo que escapa a cada momento, você permanece, deixando seus sinais. É tema de estudo de grandes pensadores, entre filósofos, cientistas e principalmente psicanalistas. Freud, no seu texto de 1924, faz uma analogia comparando você a um bloco mágico. Um brinquedo cuja tela apaga o que está escrito sempre que a tampa é levantada, para que assim novas palavras sejam escritas.
Essa superfície que é apagada e escrita diversas vezes deixa marcas invisíveis no psiquismo. Mesmo esquecendo de você, passado, suas inscrições psíquicas ficam registradas na memória, mutável. Você se mistura com seus pares, o presente e o futuro. Essa é a concepção sobre o tempo na psicanálise, um registro não linear chamado realidade psíquica, onde os tempos se misturam e são plurais. É por isso que, frente a determinadas experiências, algo de você pode ressurgir, coisas que nem sempre eram lembradas, trazendo novos sentidos. Esse texto é sobre isso, o bloco mágico da memória. Maria Rita Kell, no seu livro O Tempo e o Cão, relata o quanto você participa do tecido da vida e pertence a uma trama de uma estranha temporalidade. Às vezes você se estende muito mais do que o tempo cronológico, dependendo da intensidade das experiências que propõe. A estranha sensação de passar horas e minutos, quem nunca sentiu isso antes? Você traz profundidade às vivências e faz parte de uma teia complexa de associações e cadeia que coexistem no tempo sem se excluir. Você é fundamental para trazer um sentido de continuidade entre o que viveu e o tempo presente. Stephen Hawking, famoso físico, também reflete em um de seus best-sellers Se Você Já Teve Uma Origem. A partir daí, poderia se aproximar das grandes questões da humanidade, de onde viemos e por que o universo é como é. Fico me perguntando como você seria se tivesse um corpo. Seria a imagem da criança que fomos um dia descobrindo o mar pela primeira vez? De um velho amigo? Ou então de um pássaro colorido que voa longe sem nunca se aproximar? A imagem do primeiro amor ou da primeira grande perda? Ou ainda de um ancião com toda a idade do mundo e sua sabedoria? Pensando na clínica, você está presente tanto no adulto quanto no velho, pois é o eterno tempo da infância que reaparece, de diferentes formas diante de um corpo mutante que se transforma. Fazer uma carta a você é retomar a memória, as experiências marcantes do fio da vida, uma possível forma de resistir ao tempo das depressões em que impera o vazio. O diálogo com você foi tecido nesse encontro de hoje. Retomamos com o filme Cinema Paradiso, em que Salvatore reencontra Totó, o menino que foi um dia. Uma grande homenagem ao cinema, muito bem colocado agora, em um momento tão triste de fechamento de cinemas icônicos em São Paulo. O conto Nenhum Nenhuma, escrito pelo grande Guimarães Rosa, um conto para ser ruminado aos poucos, palavra por palavra, assim como o relato crítico literário João Hansen. O tempo é a vida da morte, como diria Guimarães. Um conto de poucas páginas, mas com uma densidade profunda, para ser lida nos detalhes de cada linha em que passado, presente e futuro se condensam. Você, passado, se dissolve nos papéis, mas permanece na memória olfativa, na escrita de Rosa. Chega até os personagens como uma nuvem que está em constante desaparecimento. Seguimos tentando compreender os sinais que você nos emite nessa terceira margem, diante deste grande enigma que você nos propõe, na eterna possibilidade de trazer alguma sabedoria das suas experiências que nos direcione para uma boa vida. Que essas trocas de hoje permaneçam em nossa memória, nesse espaço que valoriza a permanência da cultura, assim como retomamos conteúdos do passado para novas experiências e sensações no presente. Então é isso que eu queria trazer para vocês, e muito bom estar aqui compartilhando um pouco, né, desse tema tão complexo que é o tempo, o passado, o futuro e o sentido da vida, com essas duas referências tão lindas. Obrigada. Nossa, impressionante a história do tempo, né, Carla? Que é essa coisa, imagina uma carta para o passado. Que lindo isso, que trabalho incrível. A gente escreveu uma carta para o passado, né? Esse menino que volta, que entra essa casa da fazenda, aquele corredor, a moça, né? O perfume, o cheiro, o toque, a revista, era um menino novinho, né? Uns 6 anos. Às vezes eu tenho a sensação que o menino é o homem e o homem é o menino, eles se misturam de alguma forma.
Impressionante. E a presença daquele velho também, que sabia que ia embora de alguma forma, que estava doente, mas não sabia por que que ele ia embora. Porque a vida, o Guimarães mexe com a gente, vai lá no âmago do âmago e fica mexendo e cutuca, e a gente tem que ficar pensando, e é difícil ler, é difícil voltar. E a memória que se apaga, que se desfaz, a gente não sabe o que é, porque a memória se reinventa a todo momento que a gente volta para trás, que a gente olha para trás. É lindo aquilo. O próprio Totó, quando volta já adulto, né? Tudo se modifica também. É um caleidoscópio a vida. Esse diretor e esse autor é uma coisa, né? E a música, o autor da música também é um presente. Então, sejam muito bem-vindos. Né? Essa história agora que a Carla trouxe também, os cinemas estão, as livrarias estão fechando, os cinemas, os filmes estão se perdendo. Esse filme, que é essa versão estendida, já não se acha em lugar nenhum. É que eu comprei e trouxe para vocês, não se tem mais, as coisas estão se perdendo. Então, permanecer, resgatar o passado e fazer com que ele permaneça é mágico também, né? E o filme traz isso também. Ele fala do vídeo que agora acabou, impressionante. E ele está fazendo uma versão do Cinema Paradiso que vai ser lançada esse ano para o streaming. Ele também se modificou. E a gente tem que se modificar também, porque a vida quer viver de alguma forma, né? É lindo isso também. Apesar do passado estar se desmontando, e a gente tem que olhar para trás e resgatar esse passado, e eles têm sempre, o passado tem sempre alguma coisa para dizer para a gente também tem que se renovar o tempo todo através do amor. E aí o Tornatore permanece com esse amor pelo cinema, seja onde for. Pode ser na rua, pode ser no streaming, pode ser em qualquer canto, mas é a vida que move, esse amor pelo cinema é que move, né? Esse artista maravilhoso, né? Luísa, bom te ver, Luísa. A palavra é sua agora, bem-vinda. Pode Oi, falar. Cláudia, Carla e toda a confraria. Faz um período que eu não participei, porque acabei viajando e agora eu estou de volta. Voltei para Roma. Fui ao Brasil, fiquei 2 meses e já voltei para cá, no frio. Então, eu queria só lembrar que esse filme ele recebeu o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Ele também foi premiado no Festival de Cannes, ele também ganhou um prêmio David Donatello e um Golden Globes. E na versão do Oscar, eles tiraram, como você falou, esses 25 minutos e desapareceram com essa personagem da Ellen adulta, que, na verdade, eu acho que é importante para a gente reconstruir toda, inclusive, a própria personalidade, né, do Totó, que tem esse vazio, que é o encontro com esse grande amor, porque, na verdade, essa linha do tempo, né, tem 2 momentos. Ele começa no presente, esse diretor adulto, né, o Totó adulto, que parece ser um diretor de sucesso, mas dá sempre aquela sensação que ele é triste, né, insatisfeito. Já na segunda linha, vem o Totó na infância, aí essa infância na Sicília, a amizade com esse Alfredo, como ele aprende a manusear, né, esse projetor de cinema, e ele acaba ocupando até o lugar do Alfredo quando acontece o incêndio e essa reconstrução desse cinema novo. E aí a história segue adiante através da descoberta do amor na adolescência e a importância do Alfredo para determinar a própria carreira, né? Porque ele insiste do Totó não voltar atrás, ele não voltar para Sicília, para ele continuar os estudos e ter um futuro, porque o Alfredo para o Totó foi uma figura que substituiu um pouco o pai, que ele perdeu na guerra, né? Então foi uma figura muito de grande referência para ele, que inclusive protege ele da mãe quando ele não tem o dinheiro, né, para comprar o leite, e também ensina para ele uma profissão. Ele acaba tendo uma profissão quando ele ocupa o lugar, e depois ele vai adiante e tem um sucesso profissional.
E é interessante como o filme retrata a Itália do pós-guerra, como foi falado, né? Então a gente vê um país destruído economicamente e culturalmente também, porque deve um grande número de analfabetos, a gente vê até o próprio Alfredo na escola para conseguir o diploma de escola elementar. Então, essa grande pobreza cultural, econômica, essa crise, né, de tudo, e como o cinema, esse lugar de encontro social, a gente começa a perceber também uma sensação sensorial, porque o cinema com a fumaça, né, do cigarro, todo mundo fumava, o suor, os cheiros, e quando ele volta, o Totó volta na segunda parte, já adulto, para o país de origem, ele retoma finalmente essa história de amor, né, que foi interrompida, ele consegue se liberar e consegue, sei lá, até ter inspiração e ganha um prêmio, porque depois a história é como se essa lembrança, essa coisa que não vai, que a gente vai ver também no conto do Guimarães, de coisas não resolvidas na vida, que vem na memória, na lembrança, como é importante para a gente resgatar e até encontrar um caminho, né? Fazer a nossa identidade, porque a nossa vida são lembranças, como uma colcha de retalho que a gente vai determinando certas escolhas, né? Mas muitas vezes depende de decisões do passado, da infância. Então, e a memória, como foi falada, é uma coisa, por exemplo, até no conto, né? Nenhum, nenhuma, que é um pronome indefinido, que a gente não sabe, que é uma incógnita. Assim como a memória as lembranças vêm no narrador como uma coisa de obscuridade, né? O menino, ele se coloca como narrador na terceira pessoa no começo, que tem essa. Depois, no final, ele acaba sendo em primeira pessoa, participante. E ele não tem certeza de nada, parece que é tudo um sonho, como vocês falaram, assim como na psicanálise, né? Como se resgatar tudo isso, a tua personalidade depende de traumas, de coisas que você viveu na infância, e é interessante essa coisa do cheiro, dos odores, porque tanto no cinema Paraíso, a gente sente na tela o odor, né? Imagina aquele cinema cheio de gente, aquele suor, aquela confusão, e o menino lembra da moça através do perfume, né? Ela tem um cheiro de rosa, e ele não sabe ler. Então, como a importância da palavra, porque tanto no filme o Totó escreve cartas de amor para a namorada, e assim como quando o menino entra na biblioteca, ele não sabe ler, ele sente os odores, que é uma espécie de leitura, mas ele não tem o controle da palavra. Já quando o moço vai embora, ele escreve uma carta e ele deixa na biblioteca. Então, eu acho essa dualidade, né, do controle da palavra e o não verbal, e o racional e o irracional. E a Nenha, que é uma velha, que dá uma sensação de uma pessoa que muito frágil, né? Borboletinha, que ele compara com uma borboletinha, que é velha, frágil. Quem tem o controle é a moça. A moça, ela pode haver não o controle, a predominância da palavra, porque a Nenha não sabe mais se comunicar. Então, o vínculo com a moça que determina as coisas que a Nenha sente, né? Que dá de comida, porque ela é como um serzinho lá, muito colocado, sabe? Um animalzinho que não dá essa coisa de proteção. E também a escolha de um amor
que é, que é intransponível, uma coisa ideal, assim como o Totó tinha essa sensação desse amor pela Helena, que era uma coisa... O menino, ele fica até agressivo quando ele volta. Ele não quer ficar nem perto do moço para não sentir, porque parece que tem uma certa cumplicidade, rivalidade, né? Desse amor, porque a moça representa um amor eterno, que na verdade não existe, mas ficou para o menino essa sensação de amor eterno que ele procura. Ele vai para a casa dele e os pais falam de coisas triviais, né? E o muro que caiu, a roupa suja. E, na verdade, ele fica, sei lá, ele tem acho que um comportamento, né, meio assim, meio brusco com os pais, porque como saber se o amor é certo, se é único, né? Porque, na verdade, os pais talvez tenham passado por esse momento, mas a coisa vai adiante na rotina, e ainda fica esse sonho de atingir um amor enorme, estratosférico, que fica nas lembranças do menino. Então, sei lá, mais ou menos isso que eu queria falar. E uma curiosidade também, que no filme tem uma hora no Ano Novo que todo mundo joga as coisas pela janela, porque antigamente eles tinham aqui na Itália, isso eu não sabia também, fiquei sabendo depois, de jogar as coisas velhas pela janela. Então eles jogavam móvel, roupa, objeto, como para exorcizar o passado e recomeçar uma coisa nova, né? E depois também no filme a gente aparece um pouco essa sensação de decadência, né? Que na verdade tinha uma coisa de pobreza, mas de união das pessoas, e que com progresso, com a chegada da televisão, né? O cinema cai em decadência. Depois tem até um cartaz de filme pornográfico, porque teve uma época que o cinema tinha só filme pornográfico, e o fechamento das salas. Então, como é importante a cultura, né? E viva a palavra, e viva esse encontro de nós confratérnicas, né? E que a gente consiga sempre, através da palavra, dizer o que a gente sente, e obrigada pela escolha do conto e do livro. E Guimarães é muito difícil, eu também tive que ler 2 vezes, porque eu acho que ele coloca certos termos e a gente constrói, né, o menino, a gente constrói o perfil do menino, da menina, a personalidade deles, como se a gente entrasse um pouco na parte emocional, né? E então eu acho essa riqueza, que não é só a palavra, é a coisa de sentimentos, de descobertas que um conto e um livro podem trazer para a gente. Então, obrigada, Cláudia, e uma boa tarde para todo mundo. Luísa, que bom você voltar aqui com a gente, delícia poder te ouvir. E é impressionante, o Guimarães, o professor João Hansen, está até no nosso site, ele dá uma aula sobre esse conto, que é assim, de tirar o fôlego, ele abrange toda uma visão acadêmica do conto, mas ele tem uma didática maravilhosa. Fiquei muito impressionada, quer dizer, descobri ontem, né? Até passei, né? Eu falei com a Terezinha, falei, Terezinha, achei uma pérola aqui, ela me passou o áudio do conto, que é uma delícia também ouvir o Guimarães, e o resgate da palavra é tudo mesmo, essa coisa do cinema. As livrarias estão fechando, né? A gente não sabe o que vai acontecer, o que a gente vai fazer com essa coisa da cultura mesmo, o passado cultural, da gente preservar. A gente entra na história dos historiadores e na história do Guimarães, que é a ficção também, que ele traz, né, nesse conto também, né? O que é real
e o que é fantasia, o que é um sonho, né? Mas é muito bacana. Adorei que você está de volta, Luísa. Bem-vinda. Obrigada pela presença, viu? Muito Eu que te agradeço a volta e a participação. Muito obrigada. obrigada. Que bom que você está aqui. Obrigada. Agora, a Márcia, a palavra é sua, Márcia. Bem-vinda, Márcia. Oi, boa tarde. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Ah, tá. Não, eu achei, assim, dessa vez a escolha tanto do conto quanto do filme, eu adorei, sabe? E eu encontrei a aula do professor Paulo Hansen no YouTube sobre o conto, que é maravilhosa mesmo. Mas, assim, do conto que eu queria dizer, assim, que o Guimarães, assim, foi muito interessante que ele usou todo, assim, quando você lembra da sua infância que você não consegue saber o nome das coisas, e eu acho que toda essa parte de as pessoas não têm mais nome, era aquela casa e tudo, e ficou muito legal e muito, assim, legal de ver. E no final, juntando os dois, assim, que eu queria dizer que você fica com aquela lembrança gostosa, assim, aquela coisa, aquele calor, assim, sabe, do que você foi. Eu acho que é mais isso que eles queriam trazer para a gente, né? E a gente vai lembrar e ter aquela parte gostosa da nossa vida, assim, que eu achei muito interessante, que eu gostei demais, sabe? E era isso que eu queria dizer. E bom, bem-vinda, Márcia Confraria. Delícia te ouvir. O filme, você gostou? O filme também Sim, tem... os dois têm, que é bem a lembrança de um adulto sobre a infância, daquilo que eles gravaram de uma parte da infância deles, né? Que daí a memória é aquilo que foi importante para você, por algum motivo, né? Eu achei muito legal. E do filme, que eu acho que tem uma parte que isso eu não tenho conhecimento para saber, os filmes que eles vão mostrando no cinema devem ter alguma importância, devem ser filmes interessantes, importantes, da época do cinema mudo e não sei o que isso eu não sei avaliar que filmes que eram, né? Mas eu acredito que o autor tenha escolhido filmes assim interessantes para a época, né? Queria fazer uma homenagem, talvez, né? É uma ode ao cinema, é uma... Exatamente. E aí eu não sei avaliar que filmes que eram, enfim, porque eu não conheço esses filmes super antigos, né? Mas eu acho que isso deve ser interessante de levantar quem tem acesso, porque acredito que ele tem escolhido por vários motivos os filmes que eles passavam ali, umas partezinhas assim que o menino ia assistindo, tudo, né? E isso aí a gente não tem noção, eu pelo menos não tenho a menor noção. São clássicos do cinema, é muito bacana. Homenagem mesmo. Muito bom. Obrigada, Márcia, obrigada pela presença. Sei quem vai agora, Carla. Agora é a Terezinha. Ah, Olá, Terezinha. boa noite, Terezinha, bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou começar com um pedacinho do conto. Eu precisei de fazer alguma coisa de mim. Chorei e gritei a eles dois. Vocês não sabem de nada, ouviram? Vocês já esqueceram de tudo o que algum dia sabiam. E eles abaixaram as cabeças. Figuro que estremeceram. Tá bom. Aí vem a palavra deslembrar. Foi o que ele falou disso. Então, é a palavra que mais encaixa. Eu até colocaria esse título no conto. Eu achei mais apropriado que o nenhum, mas tudo bem. Isso aí mais é pessoal mesmo, né? Porque ele conta tudo, né, sobre o deslembrar. E ver o filme também deve ter sido a terceira ou quarta vez que eu vi. E agora eu fiquei feliz com uma coisa que eu ouvi alguém dizer aí, que essa versão que nós vimos, que
a Cláudia nos apresentou, tem uma parte da Helena. Realmente eu não tinha visto. Eu fiquei, como eu me esqueci disso? Não é possível. Realmente não está na outra versão, né? Foi a versão que eu tinha visto há mais tempo, foi até uma versão que está disponível no YouTube, que a gente tem que pagar uma taxa. Então, é muito interessante isso, dessa coisa da memória. Aquele filme, por exemplo, quando o padre está lá cortando, né, falando as cenas que têm que ser cortadas, eu fiquei lembrando da minha infância, que a gente via filme no salão paroquial, que era o padre que selecionava os filmes. E o que passava na sessão da tarde? Todo domingo tinha uma sessão da tarde. Era Gordo e Magro, Charlie Chaplin e Faroeste. Que é coisa mais violenta, às vezes, do que Faroeste, e não cortava nada. O que cortar das cenas que são mais emocionantes, que não tem nada a ver de violência, né? Essa coisa de bons costumes estão relacionadas aqui, na verdade, que o padre fazia isso por causa dos bons costumes. E aqui a gente via filmes que não tinham nem cenas de amor, nada. Então, era um passado que alguma coisa poderia ser vista no caso de violência, extrema violência, e não no caso no caso amoroso. Agora, outro trecho que eu achei muito interessante na fala, só há passado. Hoje é o encontro de ontem. À noite é só um sonho. São frases que estão no filme, né? Falada no filme, que é muito, muito bonita. Nunca concordarei com você. Agora, sobre esses filmes, ele começa, parece que o primeiro filme que ele cita foi do Visconti, né? A Terra Treme. E E no foi Visconde. justamente, foi um filme filmado na Sicília, pelos pescadores sicilianos. Então, ele faz uma referência muito grande, né? Como se fosse uma história de amor, a Sicília, né? E aqueles outros filmes também, essa pessoa que acabou de falar antes, a Márcia, ela é muito novinha, então ela não tem muita lembrança desses filmes, desses atores que são, né, citados, que são apresentados nos filmes que foram mostrados. Então, realmente são filmes que estão na nossa lembrança das pessoas assim, né, que já viram muitos filmes há muito tempo atrás. Então, é isso que eu tenho a dizer, eu acho que foi muito bom. E a respeito do bilhete também, né? Aquela coisa do bilhete é muito interessante que está nos dois casos. No caso dele, do filme, é a moça que escreve o bilhete, só que ela acaba encontrando, de alguma forma. E no outro caso, o moço que escreve, ninguém sabe nem o que estava escrito, nem onde foi parar o bilhete, né? Então, eu quero agradecer, que valeu demais. Então, foi uma lembrança, foi um deslembrar muito bom do filme, de tudo. E outra coisa que fala do passado, né? Do fogo também. O fogo vira sempre cinza. Até o maior amor, mais cedo ou mais tarde, se acaba. Depois surgem outros amores, tantos. Essa é uma citação do filme também, que eu achei muito bonito. Então é isso. Muito obrigada, gente. Valeu demais, viu? Ver essas duas coisas maravilhosas. E as outras coisas que a gente pega, né? Que vai pesquisando a respeito do que foi falado, é tanta coisa que vem com duas coisas tão boas, tanto um filme como um conto tão bom, que a gente vai procurando e encontrando. Então, é muito conhecimento, é muito prazer que tem, né? Da gente conhecer essas coisas, participar disso, viver essas coisas. É isso. Terezinha, vindo no lance do fogo, começa o Totó, que pega fogo, né, no depois pega fogo no cinema. Sim, e tem essa fala do fogo também, do amor, né? É bacana essa história do fogo. Muito, muito. E no final, esse cinema que se implode de alguma Se forma. implode, né? E as pessoas assistindo a implosão, e ele também lá assistindo, né? E isso se renova, né, de alguma forma, né? Mas é muito, e é sempre o amor, né? O menino do rosa que está em busca, que descobre o amor,
né? Que se sente elevado em relação ao amor. É muito lindo, é muito lindo. E Como a a gente... renúncia, né? A renúncia, de alguma forma, ele ficou por causa do cinema, né? ele, Ele se ele entregou ao cinema depois de adulto, depois que ele deixou a Helena. E no conto foi ela que tinha que cuidar do pai, cuidar daquela senhora, e que rejeitou o amor dele, né? Não, e fala do amor da alma, o Guimarães também, porque ela Sim, fala para ele que ela não é aquele amor, e quando tudo acabar, se aquilo vai permanecer, né? E tem essa coisa dos filmes também, que quais filmes vão permanecer, quais filmes pois é, permanecem, quase. não é? E ele Cinema Paradiso é um, né? sim, Esse traz permanece. esse Sempre que presente. a gente revê, a gente vê outras coisas, tem outros sentimentos em relação. E aquela música dele é maravilhosa, né? Uma A coisa música que prende a gente, é deslumbrante. da O gente. Morricone é fantástico. Tem outro filme do Tornatório que é lindo, é Malena, que é filmado em Malena Siracusa. É lindíssimo também. é lindo. É, Malena é um adolescente que se apaixona, né? sim, Pela mulher mais velha, já é um adolescente. já Linda, é um ela é adolescente. É lindíssimo. E o muito cenário maravilhoso também, né? fotografia linda também. Fotografia lindíssima, né? Mas você não tinha assistido a versão estendida, Terezinha? Não, foi só hoje que eu assisti. Que bacana, que bacana. Não E é interessante, assisti, nem sabia dela, não me lembrava foi dessa versão. execrado pela crítica. A primeira versão dele, que é dele, ele foi execrado, ele teve que cortar, coitado, ele teve que Teve que fazer cortar? é que o padre fez para poder participar de Hollywood de Cannes. Eles não acharam a novelesco, acharam o filme novelesco. E aí pediram para cortar, ele foi tendo que cortar quase o filme inteiro. Por isso que eu coloquei a versão estendida. Tem gente que fica meio que decepcionado com a versão estendida, né? Eu Porque não. na primeira versão o filme fica em aberto, você não sabe o que acontece. E na segunda tem a explicação do que acontece ali, né? Qual é a história de verdade. Ele Até vai começar esse comentário de hoje, eu estava decepcionada comigo. Assim, como que eu não me lembro disso? Se eu vi o filme mais de uma vez? tinha se transformado em nuvem, Terezinha. É incrível. Obrigada, Obrigada, Terezinha. gente. Obrigada pela Valeu. pergunta. Adorei. Muito bom. Carla, E agora temos a Ana Cristina. Olá, ah, Ana. querida Ana, bem-vinda, Ana. Isso mesmo, Ana. Aqui para trazer essa história bacana toda a música. A Ana é a música em pessoa. Oi, Cláudia, oi, Carla, oi, confraria, boa tarde para todos. Boa tarde. Então, a gente sente mesmo, né, que a música atravessa o nosso ser, parece que afina as células, refina a nossa mente, né? E nessa toada, eu fui levada para aquele coroinha ajoelhado dormindo. Nossa, me deu uma emoção. E eu faço link com o menininho lá da casa do Guimarães Rosa, que aquela casa é como se a gente mergulhasse num sonho, né? A casa ela tem tantos arquétipos, tantos significados. Eu pensei muito que eu tenho sonho sempre com uma casa assim que visita infância, lugares, tudo misturado. Realmente o Guimarães. Hoje cedo eu estava pensando, eu não sei se ele é um alquimista, se ele é um místico, se ele está em busca da pedra filosofal interior dentro da gente, né, que busca a eternidade. Eu acho assim uma coisa linda. E mudando para um outro lado, quando a Carla falou, leu aquele texto lindo, que as livrarias estão acabando, me lembrei de um livro que virou filme do Ray Bradbury, o Fahrenheit 451, que, lembrando os incêndios, os bombeiros destroem livros. E então tem uma turma que monta uma tribo para decorar livros, para não deixarem os livros perderem, né? Então, acho assim,
importante a gente firmar conteúdos aqui na confraria, né? Eu acho uma coisa que é uma maneira de eternizar esses grandes conteúdos, né? O Cinema Paradiso, como disse a nossa confrade primeira, ganhou Oscar, ganhou César, ganhou uns 20 prêmios, assim, a lista, né, de prêmios que aparece, e realmente ele é uma obra imortal, né, na música do Ennio Morricone, que escreveu tanta trilha sonora, né, Intocáveis e Era uma Vez em Hollywood. E eu fiz algumas pequenas observações sobre cada tema de música, né? Então, a gente vê, ouvindo essa banda sonora, né? Eu vi que em italiano é La Banda Sonora, o nome da trilha sonora. Perceber o protagonismo que o Ennio Morricone dá para cada instrumento, como a flauta no tema do amor, depois em Totó e Alfredo, que é outro nome na outra música. É tão impressionante o violino Spala, que eu até fui ver quem era esse Spala, e esse tema principal, sempre violino conversando com o cello, né? No Cinema on Fire, quando tem o incêndio, as violas dão um tom do fogo de uma maneira extraordinária e a orquestra vai num lamento o tempo todo atrás. E depois do incêndio, o cello bem grave inicia numa conversa, né? Eu vejo que violinos, cellos e as violas, elas são personagens importantes. Eu acho que o Cinema Paradiso ele é completo com esses protagonismos, né, da orquestra, né? Depois a gente vê no Salvatore adulto, relembrando devagarinho cada cena, o tutti da orquestra vai devagar e para, tem momentos de silêncio, aí ele começa de novo, e aí entra aquele piano nostálgico, permeando as lembranças. E nas bicicletas, quando eles estão andando, me lembrei demais com aqueles violinos alucinados do Moto Perpétuo de Paganini, que eles tocam. Paganini era chamado a vassoura maluca, né? Porque ele tinha uma cabeleira, e eu acho que o Ennio Morricone se inspirou como homenagem no grande Paganini, porque é tudo na base dos diálogos de viola, cello, né? Depois Helena tem aquele violino sozinho lamentando o amor, e no Cinema Paradiso final começa aquele piano bem devagarinho contando toda a história que se passou, e depois vem o tema grande da orquestra fechando, né? Então, eu acredito que o Spala é um personagem com seu violino, aquelas violas, a homenagem a Paganini, e o piano sempre aquele tema nostálgico tocando, né? Então são personagens essenciais nessa obra, né? O Ennio Morricone, ele criou junto com o Tornatore outros personagens, né? Então realmente emocionante. Eu visitei minha infância durante o filme, como eu visitei a minha infância de sonhos lendo conto do Guimarães Rosa, e tudo assim muito mágico, como de repente o tempo realmente não existe. A gente é transportado para aquele grande tema e vive o grande tema do passado e vive com tanta intensidade, né? Eu acho que a beleza do cinema
e da escrita é fazer com que a gente acenda aquela chama, né? Como um fogo bom, acenda a chama do passado para fazer essa visitação que nos nutre, né? No final. Então, é isso, reverências sempre ao tema do filme, ao conto. São viagens assim extraordinárias. Eu realmente fiz uma viagem, como diz Einstein, né? Não existe o tempo, só existe um grande tempo, né? E a gente pode acionar através de uma viola, de um violino, através de uma palavra. Ela Bela adormeceu, que eu adoro em Guimarães, quando ele coloca. Ela Bela adormeceu e nós entramos no país de um sonho nutricional. Então é isso, gente. É minha palavrinha para hoje e meus agradecimentos por estar aqui, podemos compartilhar e vamos decorar e salvar a cultura, salvar os livros no nosso coração, na mente, no coração, né? Ah, linda. Você é uma querida, Ana, uma linda. Obrigada. Uma delícia te ouvir, muito bom te ouvir. Esses estudos que você faz, e a gente não tem muito conhecimento, mas, nossa, você elucida. Muito gostoso. Essa conversa do violão, do cello, dos violinos, que bonito. Ana, obrigada pela presença. É muito bom te ouvir, Ana. Feliz que você está aqui, viu? Eu te espero sempre. Obrigada. Carla. Parece uma atmosfera onírica mesmo, o conto, né? Tem algo do estar acordado, estar dormindo, que a gente vai acompanhando aqui também, que a Ana trouxe, né? Muito bom, Ana. Agora a gente vai ouvir o Luiz Roberto. Boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Carla. Minha primeira participação aqui na confraria. Eu sou psicanalista, resido em Fortaleza, tá? Cinema Paradiso, para mim, é um filme de cabeceira, né? Não sei quantas vezes eu já ouvi, né? E realmente é algo muito instigante. A Sandra colocou uma questão interessante do tanatório, ser um menino velho, né? Um jovem ainda que teve a capacidade de fazer uma obra-prima, né? Mas eu remeto sempre à ideia de que toda obra, de alguma forma, ela passa um pouco pela própria experiência do autor, né? E eu acho que, de alguma forma, talvez um dos momentos mais marcantes do filme, que é quando o Alfredo diz para o Totó para ele sair e não voltar, né, não quer vê-lo novamente, ele ali dá a senha para o Totó exatamente de seguir a sua vida, né, e poder fazer o que ele gostaria de fazer, enfim, ser um grande diretor de cinema. Nesse sentido, eu remeto um pouco a Carla, que colocou o Freud falando do bloco mágico, né? Que a vida é um pouco isso, né? Da gente poder fazer, escrever ou produzir, enfim, depois a gente pode levantar a tampa e aquilo vai ficar na nossa memória, que vai constituir um pouco da nossa origem, né? De alguma forma. O conto do Rosa, título Nenhuma, remete à ideia, eu achei interessante, a ideia de nenhuma, eu poderia escrever cada um, né? Nenhuma é cada um de nós, né? Eu poderia pensar um pouco das frases finais desse texto, né? Quando ele retorna para casa, ele encontra o pai ocupado, dando ordem aos homens, a mãe recebe ele, dá um beijo, etc. Ele diz: eu precisei de fazer alguma coisa de mim, chorei e gritei a eles dois: vocês não sabem de nada ouviram, vocês esqueceram de tudo que algum dia sabiam. E eles baixaram a cabeça, estremeceram. E eu acho que esse momento também, esse menino, né, ele faz uma ideia de separação. A separação do Totó com a separação desse menino, que nos permite a gente poder ser, de alguma forma, né? A origem vai estar sempre ali, né? Todo esse passado vai estar ali, de alguma forma, nos prestigiando com as possíveis lembranças. De qualquer forma, eu não conhecia também o texto, achei difícil, tive que ler
mais de uma vez, mas achei belíssimo o texto do Rosa. Eu queria agradecer a vocês, tá? Espero participar mais vezes, achei a ideia de vocês fantástica, tá? Espero ter a possibilidade de participar outras vezes. Muito obrigado. Luiz Roberto, bem-vindo, que bacana, obrigada pela presença, espero que você permaneça aqui com a gente, é uma delícia poder trocar figurinha, trocar opiniões, as palavras, né? O que nos move são as palavras mesmo, Luiz Roberto, essa coisa de cada um ter uma lente, ter um olhar, e aí a gente se enriquece muito com isso, tá? Bem-vindo, seja muito bem-vindo, tá? Espero estar com você. Obrigado. Bom ter pares da psicanálise aqui também, Luiz Roberto, muito bom. Bem-vindo também aqui no grupo. Obrigado e agora... a você. Só um minutinho, por favor. Eu não conhecia a Casa Frida, tá, cara? Eu vou tentar ver se eu entro em contato aí com vocês para poder usufruir um pouco do conhecimento. Obrigado. Por favor, será muito bem-vindo para somar conosco. Depois eu vou colocar o site aqui no bate-papo e que você participe aqui também mais vezes com a gente. Obrigada, Luiz Roberto. Obrigado a vocês. E agora vamos escutar a Maria. Olá, Maria, boa tarde. Oi, boa tarde, pessoal. Primeiro, estão me ouvindo? Te ouvindo bem. Tá. Primeira vez que eu ouço vocês e a proposta, achei super bonito esses paralelos entre as artes, né? Entre a arte da palavra e a arte da imagem. E eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa da memória que foi citada. Eu, na verdade, sou artista plástica, mas sempre pesquisei a memória como uma estrutura retórica e também como uma estrutura de pensamento para as artes, né? Mas no filme, essa melancolia do adulto, né, do diretor que é adulto, de sucesso, é porque talvez ele não tenha conseguido acessar as memórias do adulto. Quando ele volta para a cidade, as memórias fluem, e tudo volta, porque a memória, ela precisa... A memória é localizante, né? Ela está nos objetos, ela está nas cidades, ela está nas coisas. Então, quando ele entra na cidade, quando ele acessa a cidade, né? Quando entra no cinema, quando vê aquelas coisas conhecidas, os odores e tudo, e as vozes, ele entra no estado que a gente chama de reminiscência, que é todo aquele sentimento volta, né? E entende qual é a razão da própria existência, né? E a reminiscência pode ser de objetos, né? Tenho estudado algumas coisas sobre os idosos, quando eles ficam privados dos seus objetos de reminiscência, né? Os idosos que vão para casa de repouso e tal, e perdem seus objetos, né? Acho que todo mundo aí já viu uma cristaleira numa casa de alguma pessoa idosa, e a pessoa ali tem a velhinha que sobrou do batizado, do afilhado, não sei o quê, a xicrinha que comprou na quermesse, lá no interior, quando foi na casa do filho ou do neto, né? E aí esses objetos desaparecem, porque as casas de repouso têm que ter a higiene, né? E ninguém mais tem os objetos, mas quando você mostra para essa pessoa, olha, você lembra disso? A pessoa entra em reminiscência, que é esse pedaço grande do filme, são as reminiscências, é o estado mental, intelectual e espiritual para ela entrar na lembrança propriamente dita e desfrutar, se for uma lembrança agradável ou desagradável, né? Ela precisa, então, entrar em estado de reminiscência através dos objetos. E eu estudo o souvenir, né? A ideia do souvenir como uma forma de memória, porque souvenir tem uma história, viu, gente? É muito louco. O dia que vocês quiserem, eu falo com vocês, é doidíssima, tem a ver com a nossa cultura visual, nossa cultura imaginal, tudo, né? E quando você traz uma lembrança para uma pessoa, não é só, olha, estive em Maceió e trouxe essa garrafinha com escultura de areia para você, não é só isso. Mesmo que a memória da viagem se dissipe, a pessoa, ao pegar essa garrafinha, ela fala, nossa, eu lembrei agora da minha comadre que viajou uma vez e trouxe isso para mim, né? Então, é bonito isso, porque os italianos têm isso muito bem, eles são dos criadores da arte da memória, né? Isso é uma coisa muito antiga, da Roma antiga, e esse diretor faz isso lindamente, que os locais têm memória.
A gente volta para aquele local e revive aquela reminiscência de felicidade, né? Daquela infância ou da adolescência. Não sei se isso é muito bom, deve ser por isso que tem tantos adultos que vão para a Disney tantas vezes, né, gente? Tem alguma explicação? Gente que vai para a Disney há 10 anos. O que ela está fazendo lá? Entrando em reminiscência. Lembrando daqueles momentos felizes que estava com a esposa, ou então as crianças eram pequenas, mas agora cresceram, né? Então, é bonito isso, e essa escolha que vocês fizeram desse contraponto de imagem e palavra, é uma palavra imagética e uma imagem narrada, né? Imbricou perfeitamente no nosso imaginário, e obrigada, viu? Obrigada por existirem. É isso. Maria, que delícia te ouvir, que coisa boa, né? Que essa coisa é um ponto velho que você toca em algum lugar e você volta, você faz uma viagem nisso. Que bonito, que gostoso. E a gente identificando, né? Essa coisa da criança, de você voltar, de você ir buscar momentos gostosos que você viveu. Aquela cena que quando ele entra no quarto, né? Que a mãe guarda as coisas no quarto, é um porão, ele um toque para, ele muda completamente, né? Ele faz uma outra viagem, uma nova visão. É o homem olhando para o menino ali. É lindo isso que você falou. Uma delícia te ouvir. Bem-vinda. Vai ser muito bom você com a gente também, Maria. Obrigada. Obrigada. Fiquei pensando também na sua fala, Maria, que aqui no conto tem uma pergunta, né, que ele faz: a infância é coisa? Né? E aí também a gente pode pensar aqui, né, se a gente não está o tempo todo também voltando para alguma infância do que nós fomos um dia, né? Desse passado, dessas reminiscências. É bem interessante sua fala. Super bonito o que você falou, isso tem a ver com os nossos objetos de infância, né? Porque para a mãe da gente, aquele fio de cabelo macio com lacinho que ela guardou dentro do livro de quando você era bebê é um negócio, ela tem a reminiscência da sua infância, se foi fácil ou difícil, e a gente pega e sente a sedosidade do cabelinho de um bebê, que era a gente, né? Nossa, mas que cabelinho macio, você não se reconhece nessa parte. Mas aí vem a oralidade de quem está te mostrando aquilo. Fala, olha, isso aqui eu cortei no dia do seu batizado e tal. Se complementa na oralidade. Por isso que esse filme é formidável, porque o que a imagem não aguenta, a oralidade resolve. Né? Que roteiro, né, gente? Que roteiro. É uma coisa para ler na cama, né? Para imprimir o roteiro e ficar lendo o roteiro. Eu sou apaixonada por roteiro. Ler o roteiro do filme que vocês falaram, 451, né, o Fahrenheit, é maravilhoso de ler. Alguém falou aqui do povo livro, né? Que é o povo livro, que vai memorizar todas as grandes obras. Né? É uma referência ao povo judaico, que se chama povo livro, né? É o povo da memória. Eles ficam vagando, aí quando eles estão velhos, eles contam para o outro jovem, o jovem também decora. A materialidade do papel vai queimar sob a égide dos bombeiros incendiários. Né? Então, maravilhoso, escolha sensacional. Quero assistir mais coisas mais para frente. No site tem vários contos, vários filmes também, Maria. Fica à vontade lá. E a gente tem um canal no YouTube também que fica gravado. Daqui a 5 dias, mais ou menos, os meninos baixam lá no YouTube, sobe essa conversa para o YouTube também, para quem quiser, tá? Muito bom te ouvir. Muito obrigada. Eu não sei se vocês estão acompanhando aqui o bate-papo. O Adalberto ele fez um comentário dizendo que vai estrear uma série chamada Paradiso em algum canal do streaming, que vai ser dirigido pelo próprio Tornatore, e que talvez a previsão para o final do ano ou começo do ano que vem. Então, interessante a gente também acompanhar, né, para a gente assistir depois. Eu falei isso também. Ele fez interessante porque ele traz a história do cinema está acabando, esse lamento, né, do cinema está sendo demolido, virando pó, né, que é o que os cinemas todos estão fechando em São Paulo, e é o streaming, né, e ele voltou para a história, ele volta com a paixão, ele mantém o amor. É lindo isso dele, gente.
Ele não fica lamentando. O próprio Almodóvar falou que nunca ia se render e acabou se rendendo de alguma forma, porque o mundo é o mundo em movimento, e a vida vivendo de outra forma, e a gente se transformando através do amor também, mantendo a história. É muito bacana. É muito bacana. Só uma última coisa antes de eu deixar vocês continuarem aí, mas tem, acho que é uma série, quando o cinema fez 100 anos, se não me engano, é do Scorsese, e ele foi convidado a escolher quais eram os melhores filmes que fizeram parte da formação dele. Não sei se vocês já viram, é uma série de filmes antigos, chama A História do Cinema pelo Scorsese. E uma das coisas mais legais que ele fala é que ele foi formado por filmes classe B, tá certo? Que são os filmes, não são os grandes filmes, tá? Ele vai falar lá do nascimento de uma nação, etc., mas ele vai falar de People, As Pessoas Gato, que é um filme de terror dos anos 50, 60, ele fala aquilo foi incrível porque a personagem não aparece, né? A mulher gato lá que transforma, que depois o Polanski refilma, ela aparece pela sombra. Ele falou, foi o primeiro uso de sombra, a sombra dela chegando na parede para atacar a moça lá, ela vem o gato, a mulher gato gigante vai me atacar pela sombra. Ele falou que isso acabou com ele. Sabe, que ele falou, eu quero fazer isso, eu quero fazer uma sombra que as pessoas usam na imaginação e falam, lá vem o monstro, né? Então, não sei se vocês conseguem achar, eu não tenho mais DVD, nem aparelho, nem nada que toque CD, infelizmente, mas são 100 anos de cinema e os filmes que ele escolheu. Alguém falou que não tinha essa cultura dos filmes antigos, pode começar por essa seleção de Scorsese, que eu acho que é assim. É um biscoito fino, queridas, é um biscoito fino, com ele comentando. Tá bem? É isso, desculpa. Obrigada, Maria. Coloca lá no bate-papo para que as pessoas possam perguntar. Bom? Obrigada. Tá bem. E agora vamos escutar a Gláucia. Olá, Gláucia. Olá, boa tarde. Que bom estar de volta aqui. Muito rica. Eu estava pensando na riqueza que é essa troca, né? Cada pessoa traz um universo de coisas que vê no filme. E aí eu queria falar do que me chamou a atenção, né? Eu estou revendo o filme que eu vi há muitos anos. Eu não lembrava de detalhes, mas é sempre uma emoção, né? Eu participei de uma roda essa semana falando sobre o texto do Calvino sobre os clássicos, né? Então, cada vez que você lê ou revê um clássico, né, como se você estivesse vendo pela primeira vez, você vê coisas que não vê antes, você já está com outra maturidade quando você vê muito tempo depois, então você vê coisas que não viu antes, coisas que tocam agora que não tocaram antes. E aí, assim, uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, foi a questão do pai dele, né? Do pai do Salvatore, porque a mãe não fala que o pai não vai voltar, que o pai morreu, e, de certa forma, através do cinema que ele vê sobre guerra, ele começa a ter uma ideia, né, do que aconteceu com o pai dele, né? E achei interessante isso, na questão do luto e infância, né? Outra coisa foi que, como os acidentes acabam mudando o curso, afetam o curso das coisas, que, eu não sei se foi impressão minha, mas, assim, eu percebi que deixou de ter os cortes no filme justamente com o acidente do Alfredo, porque o Salvatore não tinha como fazer esses cortes, né? Ele só aprendeu a manipular lá, botar o filme para rodar. E aí, eu não sei, assim, não ficou muito claro para mim se as pessoas tinham consciência de que aquele corte era feito com o filtro do padre, né? Porque quando eles conseguem ver o primeiro beijo, né? Aí eles falam assim, nossa, um beijo, não sei o quê. Então, eu não sei se eles tinham noção de que eles não estavam vendo o beijo antes por causa de um corte, um filtro que estava tendo, uma censura, né, que estava tendo local, né? Outra coisa que eu achei muito interessante foi uma citação que eu tirei, né, do Alfredo, que ele diz para o Salvatore, né, que é muito marcante aquilo, né, dele dizer assim, você não vai voltar, você tem que ir, não volte, não olhe para trás, não escreva, se desligue para você conseguir o que você quer, você crescer. Que ele diz, a vida não é como nos filmes, a vida é mais difícil. Porque justamente a criança que está ali envolvida tanto no cinema, no filme, acaba criando uma fantasia que se você não der uma chamada para a realidade, da dureza da vida, ele pode ficar imaginando que a vida é como no filme, né? Fantasioso, né? Outra coisa que chamou a atenção, que é o que a gente vê muito, né, que é os cinemas antigos deram lugar aos estacionamentos, né? Tinha uma época também que dava lugares a igrejas evangélicas, aqui mesmo aconteceu muito no Nordeste. E outra coisa que eu achei legal é no finalzinho, aqueles trechos dos filmes que o Alfredo deixou para ele, que é como se ele estivesse revivendo, né? Ele volta no tempo com aqueles cortes,
aqueles trechos cortados, né? Ele vê uma emoção que ele não pôde viver naquela época porque houve o corte, né? E é como se fosse assim, o nosso segredo, né? E achei assim, uma metáfora assim, de preservar, porque assim, eu acho que não é que as coisas... não é o fato das coisas acabarem, mas acho que como acabam, que às vezes afeta assim, de forma diferente, né? Porque, tipo assim, foi demolido, não houve nenhuma preocupação em guardar nada. Assim, a gente sabe que é uma cidade pequena, mas, sei lá, numa salinha da prefeitura, podia guardar um pouco desse material. Então, não havia essa preocupação em preservar, né, a memória. E eu não tive a oportunidade de ler o conto, mas eu vou ler porque eu fiquei muito curiosa com os comentários que vocês fizeram. Mas eu me lembrei de uma animação que eu assisti, que é uma animação brasileira, O Menino e o Mundo. Eu achei, quando começaram a falar do conto, eu me lembrei muito dessa animação. De repente, ela pode ter até bebido nessa fonte, não sei. Mas porque conta um menino que... na verdade, essas coisas, essa reprodução da migração, né, de sair do interior, do Nordeste, ir para as grandes cidades e tal, e as dificuldades todas, aí eu me lembrei dessa animação brasileira. Muito linda. Eu acho que minha contribuição é só essa. Eu acabei que eu não assisti a versão estendida, mas eu vou procurar, vou baixar agora para assistir. Obrigada, eu vou deixar por aqui mesmo. Glaucia, está no nosso site, tá? O filme. Basta clicar lá e assistir. Todos os filmes. A gente tenta colocar os filmes no site, mas tá lá. Acho que não acha em outro lugar. E o Guimarães vale a pena. Vai nele, Glaucia. É um presente, é uma obra, uma coisa maravilhosa. E o filme O Menino no Mundo é lindo também. É muito lindo também. E é melancólico, que dá um vazio também. Tem muito a ver com o conto também. Mas, enfim, é bem bacana. Vale a pena. Entra nele, Glaucia, você vai gostar. Só um comentário da sua fala também, Glaucia, do luto infantil, né? Do pai que não volta nunca, que ele fica imaginando o que aconteceu com esse pai. Parece que o Alfredo assume esse lugar, né, na vida do Totó, né? Assim, esse representante da figura paterna na vida dele. E, ao mesmo tempo, quanto também é importante para a criança esses sonhos, essa imaginação, esse brincar. O cinema não deixa de ser um sonho na tela, né? Assim, algo que a gente cria, imagina, uma história inventada, né? Uma história com E, como o Guimarães cria, né? Como a gente precisa dessas invenções também para se constituir, né? E muito bom te escutar também. E agora vamos passar a fala para a Ellen. Olá, Ellen. Boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Eu sempre participando aqui da confraria, mas eu vou ser sincera, eu mais escuto do que falo. Mas hoje eu tenho pouca coisa para falar, porque eu também acabei perguntando para a Carla sobre algo que mexeu muito comigo, né, nesse conto, que foi a última fala dele, né? Que ele fala, porque eu desconheci meus pais, eram-me tão estranhos, jamais poderia verdadeiramente conhecê-los, né? E eu perguntei para ela se isso tinha relação com algo que eu pensei, de que realmente eu, como mãe, eu tenho uma filha, eu comecei a pensar, poxa, eu conheço minha filha em todos os detalhes, vi minha filha nascer, vi todos os momentos dela, hoje minha filha já tem 20 anos, então, assim, eu já tinha uma questão com a minha mãe, eu perdi meu pai, né, quando eu era muito pequena, com 5 anos, minha mãe sempre super protetora, e eu tinha aquela relação difícil com a minha mãe, porque quando eu fui crescendo, eu senti que eu não tinha vivido tudo que eu poderia viver, né? Por questões de uma superproteção, né, materna. E agora, com a fala da Glaucia, e eu coloquei isso aqui, né? Ela falou assim, o Alfredo assume, né? E a fala da Carla também assume esse papel, né, de pai na vida do Totó. E o Totó, se ele não tivesse um Alfredo na vida dele, talvez ele assumiria o lugar de homem da família para sempre ali, né?
Então, eu sinto também que isso acabou acontecendo um pouco comigo. Essa fala aí também de vocês sobre a questão do cinema, a pessoa ficar no cinema e viver, igual o Alfredo diz para o Totó, olha, a vida não é como nos filmes, né? A vida é mais difícil. Eu acho que eu tinha isso na literatura, porque eu moro e sempre morei em uma cidade muito pequena, né? São 7.000 habitantes. Não sei se eu já falei isso aqui para vocês, mas da dificuldade da gente ter acesso ao cinema, né? Até hoje a gente tem isso. Eu fico muito triste, eu às vezes fico pensando em ter um projeto em que a gente possa ajudar as pessoas da minha cidade a ter esse acesso, né? Principalmente as crianças, porque a gente tem que cinema a 100 quilômetros, né, de distância. Eu mesmo fui poucas vezes ao cinema. Então, assim, eu acho que é um filme sensacional. Quando eu assisti há algum tempo, eu achei maravilhoso. Mas uma coisa que eu queria colocar, que ninguém falou, eu acho que ninguém falou até agora, e não sei se vocês tiveram a mesma... enfim, eu achei muito interessante a primeira vez que eu assisti Cinema Paradiso, o conto dentro do filme. Porque em determinado momento, quando o Alfredo descobre que o Totó está apaixonado, né, pela moça, pela Helena, ele conta uma história, né, para ele. Um conto sobre um rapaz que fica vários dias, né, esperando a moça, e que se ele ficasse os 100 dias, ela ficaria com ele. E no 99º, eu acho que é isso, né? Me corrijam se eu estiver errada, ele desiste, né? E o Totó faz a mesma coisa. Então, assim, eu achei maravilhoso o corte que é feito no filme. Eu acho interessante a gente saber, a gente vê o encontro dele, né, com a Helena no futuro, mas quando ele se encontra com ela também, eles têm aquele diálogo de que ele parece que se enfurece, fica enfurecido e fica com raiva do Alfredo, né, como se o Alfredo tivesse roubado o amor da vida dele. Mas eu penso que o Alfredo já sabia que a Helena não gostava o suficiente dele, que ele gostava mais dela. Eu não sei, eu fiquei com essa coisa na minha cabeça. Se alguém tiver assim, essa mesma percepção que eu tive, eu até gostaria que alguém falasse, porque eu achei esse conto que o Alfredo conta para ele, e depois ele ir lá e fazer a mesma coisa, eu achei assim, muito interessante. Então, assim, eu fico pensando, eu queria ter tido alguém como o Alfredo na minha vida, que tivesse me dado, talvez, coragem para que eu fosse buscar outras coisas, né? Então, assim, eu acho lindo a história de amizade e eu acho que ficou bem legal essa proposta desse corte, né? A gente tirou, eu não sei quem falou, né, que na época virou algo, né, novelesco para os diretores que queriam que esse filme fosse indicado, né, como melhor filme internacional, acho que é isso, né, ao Oscar, que ficou uma coisa meio novelesca, e eu também acho. Eu assisti agora, em 2022, 2 filmes que são sobre amizades e que eu acho que são coisas que eu quero ver mais no cinema do que filmes sobre relacionamentos, sobre homens e mulheres, ou sem relacionamentos amorosos. Quero ver coisas sobre amizades. Um é o RRR, que é um filme que não, né, é um filme indiano que eu adorei, amei, e a gente tem que estar com a mente bem aberta para poder assistir. E o outro foi o After Sun, que é um filme lindíssimo, que eu achei assim excelente, que fala sobre a relação entre pai e filha. Então, assim, é isso. É só isso, tá? Muito obrigada a todos. Ellen, que bom a tua participação, essa passagem é linda, dele ficar esperando, ele para, né, um dia antes, porque ele quer permanecer com o sonho nele. Porque não sabe que se ela não aparece no último dia, ele vai sair com aquela... esse sonho não vai se quebrar.
Então ele sai com esse gosto da esperança na boca. É linda aquela passagem, muito bacana. Isso que é bacana, a gente poder trocar, né, essa informação. Eu acho que eles eram apaixonados, eu acho, na minha concepção, que eles eram muito apaixonados um pelo outro, e que eram meninos, né? E o Alfredo tinha essa identificação com o Totó, ele queria que a projeção dele em cima do garoto, né? É aquela coisa do efeito borboleta, e se, né, ele tivesse achado, tanto ele vai resgatar o bilhete, e ela se encontra com eles, tem um encontro, enfim, no final achei tão lindo aquilo, né? Não achei nada novelesco, porque ele quer reatar, ele liga no dia seguinte e fala assim, isso também é um sonho, vamos guardar a noite de ontem como se fosse um sonho, né? Porque a gente tem que continuar acreditando, é tão bonito, e acreditar no amor. Né? E ele fica numa melancolia, a vida dele muda muito, ele se realiza profissionalmente, dentro da minha percepção, mas ele tem um vazio muito grande dentro dele, né? Que ele não consegue realizar, né? Ser realizado emocionalmente em função desse amor que se perde no passado, né? Porque o Alfredo, por mais amor que tivesse por ele mexe com a vida dele de uma forma difícil ali, né? Não era fraco também, não, o italiano ali... Mas é isso. Obrigada pela participação, Ellen. Carla, com você. Eu também pensei nesse lugar do Alfredo, dessa fala para ele ir embora, e que ele quer ouvir falar dele, né? E, de fato, ele escuta falar dele, ele se torna uma pessoa famosa. Mas é curioso que ele faz esse retorno para a cidade depois que ele falece, né? Tem a morte física do Alfredo, que aí até me faz pensar um pouco na Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, né? Que é quando tem alguma morte ali física, que algo movimenta nele, que dá coragem para ele voltar para esses escombros, né? Reviver o passado, que na verdade, né, não é questão física, né? Porque ele diz que o passado estava com ele o tempo todo. Por mais que ele estivesse longe, ele não parava de pensar, né? Tudo que ele faz relembrando o passado, né? Então acho que tem esse duplo sentido, né, da história dos dois, e pensando também nesses diversos lutos que o personagem faz, né? E essa mãe que mantém o quarto, né? Assim, o quarto permanece nessa cena. Enfim, só algumas observações, e agora passar para a Silvia Maria. Boa tarde. Vamos escutá-la. Pronto. Boa tarde a todos. Saudade de você, Silvia. Eu também. Finalmente consegui estar aqui. Que bom. Estou adorando. Que bom que você está aqui. Bem-vinda. Obrigada. Então, sobre isso que vocês estão falando, do sonho, do amor, eu também queria fazer um comentário que me chamou muito a atenção, porque o Alfredo fala uma frase assim: depois do fogo do amor vem as cinzas, e até o amor o maior amor se desvanece com o tempo, né? É lógico que ele está falando isso para um ser, uma criatura que está começando a amar, está apaixonado, né? E é para sempre. O que é para sempre, né? O amor romântico é para sempre. E quem fala disso é a mãe, né? Ela reconhece isso nele, esse amor romântico que é para sempre, como o dela foi também, né? Então, isso existe, né? Existe no ser humano essa possibilidade, né? Quem estuda essa de Queiroz, quem estuda literatura, define muito bem esse tipo de descrição de amor romântico, né? E que o Alfredo não acreditava. E o rapaz briga com ele um dia, fala que ele é dono da verdade, que ele acha que ele sabe tudo, não é? Porque ele tenta passar pro Totó a experiência de vida dele, que é muito deprimente, né? O tempo todo ele fala: não quero isso para você, aqui eu morro de calor, morro de frio, né? E se vocês lembram, o Totó pergunta para ele: mas você não gosta de nada do que você faz, né? E aí ele dá uma resposta assim muito incrível, né? Ele fala assim:
a gente vê as pessoas se divertirem, rirem, e a gente fica contente porque eles dão risada, né? É como se fosse você que faz eles rir, né? É muito bonito, né? Porque é a potência dele, né? Que potência tem esse homem na vida, né? O que ele fez, o que ele cria, né? Então, ele é como se ele desse vida àquele cinema, aquelas pessoas podendo se divertir, rir, né? E ele diz que, então, isso os faz esquecer da desgraça e da miséria, e que ele gosta disso, né? Então, ele não pôde estudar porque veio uma guerra, ele não pôde estudar porque veio outra guerra, né? E ele diz isso, que ele não teve sorte, né? E não teve mesmo, né? Então, acho que nessa projeção que ele faz em cima do Totó, como vocês já falaram aí, né? O Totó é aquela criança que vai ter outra chance que ele. Não vai viver guerra, né? Vai poder sair dali, não vai precisar ficar naquele lugarejo sem nenhum futuro, né? Então, ele dá um conselho para o Totó, no ouvido ali, quando ele está indo embora, né? Que eu acho que ele leva ao pé da letra. Então, como ele é uma figura de referência paterna, né? É muito forte isso, porque vem com amor. O amor que o Alfredo conseguia sentir por ele, do jeito dele, era o melhor que ele tinha para dar para esse menino. Some, vai embora, não aparece, senão isso vai te atrapalhar, né? O que não é necessariamente verdade, né? Mas é o que ele tinha de melhor para oferecer, era a visão dele da vida, né? Ficar aqui vai terminar como eu, né? Eu percebi dessa maneira. E outra coisa só que eu queria comentar sobre o filme é a mãe, né? É impressionante o que é ser mãe, né? Ela não só perdoa ele, como ela alivia ele, né, quando ele fala, como é que eu pude fazer isso com você, né, te abandonei e não dei explicação, e ela fala, não precisa explicação nenhuma, tá tudo certo, eu sempre achei que você fez aquilo que você tinha que fazer, né, que lindo isso, né, essa maternalidade que poupa o filho até das culpas de ter ficado 30 anos sem ir lá, né. Então, eu acho que a versão estendida, eu também acho que quando eu vi no cinema a primeira vez era a primeira versão, depois que eu fui ver essa versão estendida. É muito considerada pelos entendidos em arte, né, que você deixar entrever, né, um final, uma possibilidade para quem assiste estar fantasiando, imaginando, construindo, né, as possibilidades de final, é mais artístico do que se você fecha, né? Por isso é que foi criticado, acho, né, que você falou, eu não sabia. Mas é lindo com esse final que na versão estendida, né? Uma obra de arte. Eu queria falar um pouquinho do Ennio Morricone, né? Eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho para ver essa genialidade musical dele, né? Ele fez 400 músicas para filmes, né, durante a vida. Ele morreu com 91 anos, agora em 2020. E ele nasceu em 28, né? Quer dizer, ele também passou por 2 guerras e tudo. Tinha um pai trompetista, ele estudou trompete e entrou para o Conservatório Santa Cecília, na Itália, com 10 anos. E a carreira dele foi sempre assim, né? Em 98, ele ganha a trilha original, ganha o Globo de Ouro pela melhor trilha de um filme que foi também o Tornatore que fez, que é belíssimo, que se chama A Lenda do Pianista do Mar. Não sei se vocês já viram, né? E a música é belíssima, ele ganha esse prêmio, né? Depois ele ganha um Oscar honorário em 2007, né, sobre a obra dele extraordinária de músicas para cinema, né? Dias antes de morrer, ele ganha da princesa da Espanha, princesa das Astúrias e Artes, não sei o que, um prêmio espanhol, né? Então, ele trouxe para a gente, para o cinema, não só para esse filme, né? Eu tenho aqui um compêndio das obras dele, eu não sei se tem no Brasil, comprei em Nova York,
mas não tem tudo que ele fez. São 4 CDs, músicas para concerto, música de câmara, música para piano, música de filmes, né? É uma produção musical absurda, né? E faz com que a gente fique assim, né? Embalada por aquela música maravilhosa que tem tudo a ver com enredo. Muito lindo. Obrigada, Cláudia, de ter me feito ver de novo e me deleitar com essa maravilha. É isso que eu queria comentar. Silvia, bom ter você com a gente agora de novo, tá bom? Muito delícia. E ele é um gênio. A música é uma coisa assim que também a literatura, o cinema, a música faz com que a gente se transporte, né? O tempo todo. Ela tem uma capacidade de te acelerar, de te acalmar, de fazer com que você se apaixone, e ela se insere na nossa memória poética também de uma forma impressionante, né? Inesquecível a música do Cinema Paradiso. A gente sabe, Nossa, a gente consegue cantar ela, né? não é? Coisa, uma coisa. Não, e a música cantada que o rapaz ele coloca a letra. Letra lindíssima. É linda, linda, porque é toda voltada para o filme também. E ele interpreta. Nossa, é maravilhoso, gente, é maravilhoso. E a gente está no site, tem as 2 versões, tem a tocada e tem a cantada também. Letras, eu também já fui olhar. A É, letra é lindíssima. é linda a letra, linda, linda. E é exatamente E essa fala coisa. desse amor romântico, né? Isso mesmo. Essa coisa que é a primeira vez, né? Essa coisa que te transforma de alguma forma, porque o amor transforma, né? O tempo todo, né? Isso é que é lindo, né? Que delícia te ouvir, Silvia. Obrigada, viu? Pareça sempre aqui que você faz falta, tá bom? Beijo para você. Obrigada. Obrigada, Silvia. Agora vamos escutar o Jorge. Não, eu só Olá, queria... Jorge. Tudo bem? Boa tarde, que delícia estar aqui. Tarde, Queria Jorge. comentar três cenas que... Acho que a Ellen já trouxe uma parte, a Cida outra, né? A ausência do pai na infância realmente acaba sendo muito importante, né? E acaba criando a necessidade de criar uma narrativa, e a cena que me refiro eu Totó com os negativos, contando as histórias, né? Fantasiando, né? Esse jogo simbólico rico que cria uma realidade que a outra é muito dura, né? Então precisa realmente criar essa paixão incrível, né? Então a Ellen colocou isso, achei... Essa cena é marcante, do Totó com a vela, contando as histórias com os negativos, né? A outra é a fidelidade materna, né? Aquele crochê se desfazendo, parece a Penélope esperando Ulisses, né? O tempo todo. Incrível, né? Sei lá. Sabe que é ele, sabe que está chegando e vai desmanchar de novo para começar outra vez a fazer o mesmo crochê. Está sendo uma fidelidade. E a outra, a partir da segunda vez que eu vi o filme, é uma ironia do fim do filme, tá certo? Que eu não tinha visto também a segunda parte. Quem casa com Helena é o Boccia, que não sabia os 5 vezes 5 do começo, tá certo? Eu É os descobri isso. Então, é muito curioso, realmente, porque ele tenta ajudar o Boccia lá quando está apanhando da professora, e depois o Boccia acaba ficando com Helena. É uma ironia interessante que ele coloca nesse novo final. Era isso, basicamente, que eu acho que são pontos que me chamaram demais a atenção. É lindo o filme, maravilhoso mesmo. Nossa, a gente, e ela fala, né, também, Jorge, que ela desafia o pai, né? Ela conta a história, ela vai atrás, aí dá uma dor ali, fala, meu Deus! E quando ele vai para o cinema também buscar o bilhete, né? E está lá no meio daquela que lindo aquilo. E o menino sonhando, né? Eu acho que, de novo, né, Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Não tem como. A gente tem que viajar, a gente tem que sonhar. Não dá para pisar nessa realidade sem estar com um pezinho no sonho também, né? Tem que estar com um pedacinho aqui e outro ali. Muito linda essa cena do menino viajando, né? É muito lindo. Obrigada, Jorge. Obrigada pela presença. Obrigada, Jorge. Ana Cristina, por favor. É Elisa, não é, Elisa?
ou é Ana? Não vi, não, desculpa, não vi. Eu voltei aqui Pode voltar. fazer uma reverência importante, porque falamos tanto do papel do Alfredo, o papel que ele desempenhou para o Totó e depois dizer não volte. Então, eu queria lembrar que a grandiosidade do Alfredo está nesse ator incrível que é o Philippe Noiret. Sensacional esse ator. Eu acho que ele ganhou prêmios também. Como ele consegue que a gente esqueça que é ele e realmente surge aquele Alfredo incrível, né? Então, minha reverência, lembrando o Philippe Noiret. E gostaria de falar, eu li aqui no chat, a Raquel menciona no tema da música, quando eu estava falando da música, o filme Amarcord Fellini. E o filme Amarcord Fellini tem uma das cenas mais grandiosas de música, que são dois idosos no navio tocando um concerto em copos de cristal afinados com água em diferentes tons. Então, eu queria assim agradecer a Raquel pela lembrança do Amarcord e sugerir que vocês vejam, porque é extraordinário o concerto de copos que os dois velhinhos tocam com as águas em cada altura e tom. Maravilhoso. Eu não podia deixar de falar sobre isso, que me tocou a alma esse comentário. Só isso, gente. Ana, obrigada, que bom. Volta sempre aqui, não tem problema nenhum. Pode falar, uma delícia. E essa, eu assisti o filme, é muito linda também. Vale a pena, vale a pena. Estudar cada pedacinho para saber qual é a referência de cada um também, né? Mas é linda essa cena também. Muito bacana. Obrigada, Ana. Agora sim, Elisa. Boa tarde. Só ativar seu som, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Eu gostaria de comentar aqui a questão que toda obra de arte tem um caráter autobiográfico, né? Porque, na verdade, o que a gente constrói ao longo da vida é que deságua no que nós somos hoje. A gente é o produto da travessia, né? E cada um tem a sua travessia. Então, a gente assistindo a esse filme, por exemplo, percebe que o Totó, quando volta, ele está lembrando do que foi, e dá para ver perfeitamente toda a construção da vida dele, mostrar as marcas do que o Totó é hoje, né? E esse conto também, ele traz essa questão da força do passado, da força da travessia de cada um, no resultado, na personalidade, na totalidade do que a pessoa é hoje. Isso não quer dizer que a pessoa não consiga mudar os seus caminhos, mas todos os caminhos acabam por colocar seus traços, né? Deixar suas marcas no que a gente é hoje. Então, quando nós vemos aqui, por exemplo, esse conto do Rosa, ele tem 3 narradores, né? Então, ele tem o narrador que a gente chama de narrador onisciente, que é aquele narrador que sabe de tudo, inclusive sabe até do que vai na alma das pessoas, vamos dizer assim. E tem esse narrador que vem nas partes que são negritadas, que é o próprio menino, né? E, no final, tem um narrador que aparece só no final, em que ele fala em primeira pessoa, e não é em negrito, então é aquele em que a criança se tornou, né? Só no fim. E eu precisei de fazer alguma coisa de mim. Chorei e gritei a eles dois: vocês não sabem de nada, ouviram?
né? Então, nesse momento, lembrando da história passada e ainda sob o impacto do que aconteceu lá no casarão, o menino começa a estabelecer o confronto entre o que ele viu, entre o que ele vivenciou e o que os pais, e a realidade que ele viu ali nos pais, né? Então, tanto o passeio no casarão, quanto os pais, a atitude dos pais na volta, o marcaram muito, né? E no final, então, ele termina dizendo justamente isso, né? Que eu jamais poderia conhecer os meus pais, né? E depois ele vem com uma pergunta. Quer dizer, essa segunda pergunta é a negativa da primeira. O eu com ponto, com o ponto e vírgula, e eu com ponto de interrogação, né? No sentido de que, não, eu estou contestando, eu realmente posso conhecê-los, né? Eles são de outro lugar, de outro espaço, e viveram outras experiências. De modo que a vivência do Totó e a revivência do Totó quando volta à cidade, e esse menino tentando reconstruir a história dele para se conhecer melhor, né? Ambas essas obras, elas são um exercício de autoconhecimento. E toda vez que a gente se propõe a produzir uma obra de arte, aqui tem uma artista plástica, né? A gente está, com essa obra, realmente fazendo uma revivência daquilo que a gente foi e tentando se conhecer, se reconstruir no hoje com a história que a gente construiu de vida. E nós aqui todos, pelo que eu estou vendo, que somos todos gente que já passamos dos 30, né? Então, nós sabemos o quão foi rico o percurso de cada um, né? E o quão hoje tudo que a gente faz está marcado por aquilo que a gente foi, né? Não dá para se desvincular do passado. E esse processo do Guimarães Rosa de reconstrução da lembrança é um processo muito bonito, justamente porque nós todos sabemos disso. Quando a gente tenta lembrar, muitas vezes coisas se perdem na nossa lembrança. Mas esse processo de relembrar é um processo muito rico, que nos ajuda a nos conhecer, nos ajuda a nos perdoar, nos ajuda a perdoar as pessoas que passaram por nós, né? E a gente está sempre melhorando na medida em que vai relembrando o passado e reconstruindo com os olhos do presente. Era isso que eu queria dizer, e é muito gostoso esse sábado, é muito melhor quando a gente está aqui, né, com todo mundo voltado para um mesmo exercício, né, de estudo, no final das contas, né, da genialidade das pessoas que colocam na sua arte coisas que nos tocam tanto, né, e que também, de uma certa forma, mexem com a nossa emoção e nos forçam um exercício de autoconhecimento. Obrigada. Que delícia, Elisa, te ouvir, que gostoso, nossa! E é isso mesmo, né? Essa coisa, esse crescimento, essa troca. O menino é o pai do homem, de alguma forma, né? Não tenha dúvida disso, porque nós somos aquilo que nós vivemos. E isso fica inserido na nossa história. E o Totó ainda entra num processo de deslembrar. Ele quer apagar, né? Mas ele não consegue, isso volta, né? É muito lindo, muito bom, é uma travessia, e a vida é uma travessia linda, se a gente souber. Cláudia, ele quer apagar, não sei, para mim ficou claro isso, né? Porque ele recebeu uma ordem de alguém que o amava e dizia que sabia o que era melhor para ele. Então, ele entendeu que melhor para ele seria apagar, né? E ficou com isso. Ele ficou, né, significando isso. Ficou tatuado nele a história. Exatamente. Né? E aí, é aquela história, tem um fio que faz ele voltar completamente. Possível pagar aquela vivência dele, imagina, né? Aquela história, aquele lugar, né? Como apagar aquilo, né? Ele descobre que a história é ele, e ele é a sua história.
né? A cidade está nele, ele é a cidade. E o menino do Guimarães também, no final. Ele falou assim, não, eu é que sou isso tudo. Eu te deixo, andei na tua mão. Isso. É muito bacana, gente, é muito bacana. Nossa, que delícia, que delícia. E é muito bom a gente estar junto também, né? Muito gostoso. Obrigada. Acho que tem esse passado que é tão difícil de recuperar, né? Que exige um esforço, que tem, né, essa passagem, algumas passagens do conto, luta-se com a memória, tenho que recuperar, deslembrar-me, e ao mesmo tempo tem uma memória que invade, né? Que vem sem esforço algum e que tem uma passagem também muito linda do conto, que ele diz, né? O passado veio a mim como uma nuvem, vem para ser reconhecido, apenas não estou sabendo decifrá-lo. Então tem algo que é da ordem da consciência, da gente tentar se apropriar de um passado, e tem algo que é maior que nós, né? Que vem de uma forma inconsciente, que no... Eu entendi essa passagem, que eu também acho super difícil ler o Guimarães Rosa, não sei se eu entendo, mas eu entendi assim, que o acesso à nossa memória nós temos, né? Entende? Claro que sim. No entanto, é passado, entende? A gente não está vivendo aquilo naquele momento. E, ao mesmo tempo, não é passado, porque a gente já se tornou aquilo. Aquilo já faz parte de nós. Então, é passado porque quando você viveu aquilo, você tinha outra idade, outros sentimentos, outras sensações, outras percepções, né? Então, você viveu aquilo com toda essa bagagem do que você era na época, né? Então, você pode perfeitamente acessar e lembrar tudo, como você se sentiu, como você era, tudo, mas não é mais. Você não é mais aquilo. O adolescente, ele tem uma questão, um desejo de fugir, né? Então, volta e meia, você vê um adolescente falando, e eu já pude perceber isso aqui com os 3 adolescentes que eu criei na minha casa, que a certo momento eles falam, eu vou sumir no mundo, ou eu vou embora, também, né, coisas desse tipo. Mas depois a gente percebe, eles também, que não adianta, para qualquer lugar do mundo que você for, você vai levando, né, toda a sua vida. Né? O Totó foi embora, né, deixou o passado, mas o passado foi lá buscá-lo. Né? E ele descobriu ali que ele não ficou longe, estava nele, né? Ele continuou vivendo tudo aquilo, tanto que se tornou cineasta, e que não conseguiu, e que não teve nenhuma outra companheira que permanecesse com ele. Né? Não sei se ajuda a minha contribuição, mas vou passar já a palavra para a Raquel. Mas, enfim, na psicanálise, a gente pensa o tempo como o plural, né? Então, quando você retoma um passado, ele está no seu presente. De alguma forma, você tem capacidade para ressignificar esse passado toda vez que você recorda dele, né? Dependendo da sua maturidade, seu momento de vida, das experiências que você teve, da lente que você está tendo naquele momento, que aí, de repente, você olha para trás e fala, puxa, talvez não fosse exatamente assim. Talvez eu queira contar uma outra história daquilo que eu vivi, né? E o quanto isso vai sendo feito, né, assim, por muitos anos, né? Até a gente chegar nesse... Como é que o Guimarães diz? Recordar é reconstruir, né? Recordar é um processo de reconstrução do passado. Não é o passado, mas é a reconstrução do passado. Que tem um passado que está no presente, né? Que ele se fixa também no presente. É complexo, né? A palavra que você usou, ressignificar, é interessante. Né? A gente recorda, mas ressignificando. Muda, o Guimarães fala isso, ele alude a isso, que a gente muda. Muda. E caleidoscópio mesmo. E a coisa se transforma conforme a nossa vivência, o nosso olhar. Né? É isso.
Agora, Raquel, boa noite, bem-vinda. A palavra é sua agora, Ney. Boa noite, obrigada por esse espaço. E eu queria só assim, frisar uma conversa, digamos, não é, que o conto tem com o filme. E acho que tem duas passagens no conto que falam muito bem daquilo que agora a Elisa, né, e a Carla estavam falando dessa coisa do passado, e que no conto diz assim, ó: então o fato se dissolve, as lembranças são outras distâncias, eram coisas que paravam já à beira de um grande sono. A gente cresce sempre sem saber para onde. É lindo. É o Guimarães Rosa, né, na sua genialidade e na sua forma de se expressar, de expressar o mundo, né, e nós dentro do mundo. E depois tem um outro que eu acho que fecha muito bem com essa questão desse amor romântico, desse amor que a gente experimenta, talvez só quando a gente é muito puro ou quando a gente não tem muitas marcas, e que ele diz assim: tanto é o poder errar nos enganos da vida. Será que você seria capaz de se esquecer de mim? E assim mesmo, depois e depois, sem saber, sem querer, continuar gostando? É E eu acho lindo. que o Guimarães e o maravilhoso filme nos traz, não é? Que, na verdade, essas coisas elas permanecem dentro de nós. E a gente vai ressignificando mesmo ao longo da vida. E espaços como esse, né, nos dão a oportunidade de reviver isso e de, principalmente, né, fortalecer isso dentro da gente. E que eu acho que é um momento, né, que a gente está vivendo no mundo, e esse pós-pandêmico, esse mundo diferente, esse mundo que está diferente, que a gente vai ter que se adaptar e vai ter que ressignificar, né? Me parece que o ser humano vai ser sempre humano, e a gente sempre vai andar pelas margens da vida mesmo. Ah, que lindo. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por vocês existirem, que na pandemia vocês foram maravilhosos. Que lindo, Raquel, que gostoso, que bonito. Nós já havíamos discutido esse conto, esse filme na pandemia, há 2 anos atrás, e a gente trouxe de volta novamente, porque e cada vez que a gente passeia pela história, a gente tem um novo olhar, né? A gente tem uma nova visão. E essa coisa da gente andar nas margens e continuar acreditando é tudo, né, Raquel? É muito bacana, né? E esse amor que permanece, que ele traz, o Guimarães traz, que é a coisa mais linda. Deixa, e depois, não mesmo se não existir mais, é isso que tem que permanecer. Não é lindo isso? É isso. Obrigada. Imagina, Raquel, obrigada a você pela presença, por estar com a gente. Carla, quer falar? Queria agradecer, é linda também a fala da Raquel, a gente terminar com essa terceira margem, aqui com a última fala, aqui presente, acho que aqui no grupo, e essa passagem tão maravilhosa, né, que ela trouxe. E só trazendo, também situando, a gente discutiu em julho de 2020, quase 3 anos. Você vê a concepção de tempo, como é diferente para cada um também que está aqui, né? Quanta coisa aconteceu, né, da última vez que a gente estava lendo esse conto para agora, né? A gente estava na pandemia, né, sem sair, e agora já num cenário um pouco mais tranquilo, né, que é quase 3 anos atrás. Nesses labirintos de lembranças aqui da confraria também, né? Mas é um prazer estar aqui. Muito bom, obrigada pela tarde. Muito bom, Cláudia. Obrigada, Carla. Obrigada, Casa Frida. Vocês são muito confraria. Vocês, de alguma forma, fazem com que a gente acredite, né? E a gente faça com que a literatura e o cinema e essa coisa permaneça também, né? A gente está aqui para fazer com que isso que não se apague, né? É muito gostoso, gente. Obrigada pela noite. O próximo filme
também a gente vai pegou mais um, que a gente já havia discutido, mas esse foi o último filme, se eu não me engano, que foi discutido na Livraria da Vila, que foi um encontro presencial antes da pandemia, e que foi um tenor, inclusive, que foi muito bacana. Nós vamos de Match Point, Woody Allen, e a Lígia Fagundes Telles, Venha Ver o Pôr do Sol, que já tá no site, lá, e aí a gente vai ter uma cinéfila, que é uma querida, que é a Leia Macedo, que vai falar sobre o Woody Allen também com a gente, e eu estou tentando trazer o tenor que cantou, né? Não sei se ele vai aparecer, que cantou para a gente na presencial na Livraria da Vila. Vou ver se ele consegue fazer um encontro virtual para a gente também, porque a música é tudo também. A música a gente tem que prestar homenagem à música também, porque ela é tudo na vida da gente, tá? Então, eu queria agradecer. Estou vendo aqui a Denil, querida, a Sara, muito bacana, a Marta aqui com a gente, sempre querida também, e muito bom estar com vocês. Cris também, estou te vendo aqui. Gente, Maria Cristina, obrigada. Aninha, olha, Márcia, querida, linda, querida, obrigada pela presença, pelo carinho, viu? Gente, muito bom estar com vocês. Regina, boa noite também, obrigada. Jorge, gostoso de te ouvir. Meire, bom te ver também. Maria Cristina, muito bom. Ana, Meire, obrigada. Ana Cristina, muito bom você, por favor. Terezinha também aqui com a gente. Silvia, também adorei te ouvir, viu? Obrigada, foi muito bacana. Casa Frida, obrigada pelo carinho, pela presença também. E vamos... Agora vai ter o encontro da Lígia, né? O segundo encontro da Lígia, né? Da discussão, na verdade é o terceiro, porque o primeiro foi a introdução, né? E o próximo vai ser, é a última quinta-feira do mês, e o próximo encontro vai ser com Match Point em março, tá? Obrigada, gente, vou esperar vocês. É um filme belíssimo também. É lindo. Você já sabe que dia de março? Eles colocaram lá, eu não vi, normalmente no meio de março que eles colocam, já foi estabelecida a data. O filme é muito bom, vamos lá, Crime e Castigo, Dostoiévski, Woody Allen, e essa Lígia maravilhosa também, com essa coisa do Venha Ver o Pôr do Sol, que é a Carla que fala muito desse conto também, que Eu adoro esse conto. É impactante, é muito bom. É muito delícia. Vamos lá. Crime e Castigo agora, gente. Vou esperar vocês agora, tá bom? Obrigada pela presença, gente. Raquel, obrigada. Tchau, boa tarde. Obrigada. Foi muito bom. Obrigada. Tchau. Prazer em ouvi-los todos. A Adriana está aqui também. Aninha, eu vi. Jorge, obrigada. Luiz, adorei te ver novamente, tá bom? Tchau, Francisca, obrigada. Tchau, gratidão imensa. Muito bom ouvir vocês, sempre rico, enriquece, traz tanto conhecimento e traz paz também na alma, no coração. Saio com o coração bem quentinho. Gratidão por cada fala e tantas partilhas preciosas. Gratidão imensa pela oportunidade sempre. Obrigada, Francisca. Obrigada pelo carinho. Adriana, estou te vendo, delícia também, você está aqui com a gente. Você estava no outro e está de novo agora, que delícia, uma querida. Obrigada. Adalberto, obrigada também. Adalberto só fica nos bastidores, não te pego, Adalberto, para você falar com a gente aqui. Eu não consegui acompanhar o bate-papo hoje. Glaucia, obrigada, gente, obrigada. Cristina, beijo para vocês, uma boa noite. Obrigada, Ellen. Tudo de bom. Boa noite para vocês, gente. Tchau, tchau. Termina a sala, não consigo aqui, por favor. Obrigada.